Eu quero ler com você apenas um versículo essa noite, Números capítulo 14, versículo de número 24. Números capítulo 14, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Eu quero te convidar a ler comigo agora uma segunda vez. Vamos lá? Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém? Senhor, mais uma vez, Pai, nós clamamos. Fala conosco, Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos e o nosso coração atento àquilo que o Teu Espírito tem preparado para nós essa noite. Fica comigo, fica com meus irmãos, ó Pai. Que essa palavra seja nosso alimento. Que essa palavra essa noite fortaleça a nossa fé para a honra e para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus aqui nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, após o êxodo, após a saída do Egito e a organização de Israel como um povo, o povo de Deus recebendo a lei do Senhor através de Moisés no Sinai, o livro de Números, ele é um livro que nos mostra o povo de Israel caminhando e avançando rumo a Canaã, avançando rumo à terra prometida. O versículo que a gente acabou de ler, em Números 14, 24, faz parte de uma história maior que certamente você conhece muito bem, a história dos espias de Israel, quando eles foram olhar a terra de Canaã. Números capítulo 13, versículos 1 e 2, introduz essa história para nós da seguinte forma: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Em obediência ao Senhor, meus irmãos, Moisés então seleciona esses 12 homens, um de cada tribo de Israel, e os envia então para espiar a terra de Canaã. E nesse ato de espionagem ultra secreta que eles fariam, Moisés ele especifica algumas coisas que eles deveriam se atentar, observar. Primeiro, se o povo de lá é forte ou fraco. Segundo, se são muitos ou poucos. Terceiro, se a terra é boa ou se a terra é má. Quarto, se as cidades são arraiais ou são fortalezas. E em quinto e último lugar, se o solo de lá é fértil ou estéril, inclusive observando se havia ou não matas naquela região. Isso é descrito em Números 13, do versículo 18 até o versículo 20. Os 12 homens, então, eles saem em missão, eles percorrem secretamente, discretamente a terra de Canaã, observando o que Moisés havia pedido, e antes de voltarem, eles ainda colhem algumas frutas, como o impressionante cacho de uva do Vale de Escol, que, segundo o texto, precisou de 2 homens amarrados numa vara para ser carregado, de tão grande que era aquele cacho de uva. O texto avança e ele nos mostra que após 40 dias vigiando a terra, andando por Canaã, eles retornam ao acampamento dos israelitas. E ali então, meus irmãos, chega a hora de prestar relatório. E em linhas gerais, o que eles relatam, o que eles viram, que eles observaram é o seguinte: primeiro, de fato, é sim uma terra boa.
é sim uma terra que mana leite e mel. Segundo, esses são os frutos daquela terra para provar isso para vocês. Terceira coisa que eles observam e relatam: o povo que habita nessa terra é poderoso. Eles não são qualquer um. E eles habitam em fortalezas, em cidades fortificadas. A quarta coisa que eles relatam, meus irmãos, é que andando por Canaã, eles viram os filhos de Anak. Os filhos de Anak, como o próprio texto vai dizer mais para frente, eles eram de uma estatura extraordinária. Eles eram considerados como gigantes. E o relatório deles então termina ainda com a descrição dos povos que eles conseguiram identificar enquanto andavam por Canaã: os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus e os cananeus. Quando eles terminam de dar o seu relatório, a ideia que o texto nos traz é que começou um burburinho entre o povo. Afinal de contas, você há de concordar comigo que de fato a terra era boa. A terra de fato mana leite e mel, frutos grandes, maravilhosos foram trazidos. Mas a maior parte do relatório não é de notícias boas. Pelo contrário, a maior parte do relatório, meus irmãos, vai mostrar que para tomar posse daquela terra, o cenário era o mais assustador possível. O povo é poderoso militarmente, suas cidades são grandes e fortificadas. Alguns deles são gigantes. Foram identificadas nenhuma nem duas, mas pelo menos 5 nações diferentes que eles teriam de vencer. E eu entendo, meus irmãos, que esse burburinho começou mesmo no meio do povo ao ouvirem o relatório, porque assim que eles terminam, Números 13:30 nos relata o seguinte: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Então, se Caleb teve que dar um cala-boca no povo, pedir para todo mundo ficar quieto, e ele fala: nós vamos sim, porque nós somos capazes, muito provavelmente o murmurinho já tinha começado. Só que nessa hora, Caleb, o espia da tribo de Judá, interessante, né? Caleb era o espia escolhido da tribo de Judá. Ele se vê praticamente sozinho, meus irmãos, porque com exceção de Josué, o filho de Num, os outros 10 homens que também foram espias e os acompanharam na missão, respondem dizendo assim: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E eles não somente falam isso, eles aproveitam para criticar. Eles aproveitam para falar mal da terra prometida. Números 13, a partir do 32, eles falam assim: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. Olha que coisa para se falar. Não é uma terra boa, é terra que mata os seus moradores. E todo o povo que vimos nela, todo o povo, não só os filhos de Anak, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, segundo o texto. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Olha que descrição. Nós somos gafanhotos. E certamente quando eles olham para nós, essa é a visão que eles têm. O resultado, meus irmãos, disso, como você certamente sabe, foi quase que a eliminação total do povo de Deus na face da terra. Basicamente, aliás, literalmente Deus chegou para Moisés e falou assim: eu vou formatar o projeto e eu vou reiniciar só com você, Moisés, porque não tem esperança para todo esse povo. Quase acabou em tragédia. A sequência vai mostrar para nós que, como consequência do relatório e como consequência da fala daqueles 10 espias, o povo começa a chorar em voz alta. O povo começa a gritar, e o povo começa a murmurar, começa a reclamar contra Moisés e contra Arão. Dentre as barbaridades que a gente vê descrita no texto, estão algumas como: nós preferíamos ter morrido no Egito. Olha só, depois que Deus fez por eles,
nós preferíamos ter morrido no Egito. Ou então eles se questionam dizendo assim: não seria melhor a gente dar meia volta e voltar a ser escravo no Egito? E aí, para terminar de ver essa situação trágica, Números 13 e 14 nos mostra eles começando a se organizar para escolher um líder entre eles para poder guiá-los novamente de volta para a escravidão no Egito. Aquilo era algo tão horrível, meus irmãos, que o texto vai dizer que Moisés e Arão, eles caem com o rosto em terra diante do arraial, diante dos israelitas, como se eles estivessem implorando, pedindo um mínimo de bom senso para que eles não fizessem aquela loucura. E Josué e Calebe, eles também decidem fazer algo. O texto mostra que eles rasgam as suas roupas para demonstrar o sentimento de total inconformidade com aquela atitude do povo. E com as suas roupas rasgadas, os dois viram para o povo e falam assim: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está do nosso lado, não tenham medo deles. Olha só que discurso. Se eu tivesse lá, eu já tirava a espada na hora e falava: vamos para cima, eu estou dentro. Mas o que vocês acham que os israelitas fizeram, meus irmãos? Como é que vocês acham que eles reagiram a esse discurso carregado de emoção e fé? O texto descreve o resultado da seguinte forma: apesar disso, toda a congregação diz que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Então eles param, olham aqui e falam assim: quer saber? Vamos matar os dois, vamos apedrejar os dois. Para resumir a história, meus irmãos, antes que eles pudessem apedrejar e matar Josué e Calebe, a glória de Deus se manifesta no tabernáculo, na tenda do encontro, diante de todos eles. E a ira do Senhor se manifesta também. E o texto nos mostra que se não fosse Moisés clamando pela misericórdia, pedindo perdão e intercedendo pelo povo, todos eles estariam mortos naquele mesmo dia. Mas mesmo decidindo demonstrar misericórdia, há consequências desse ato de rebeldia. O Senhor decide, meus irmãos, que por causa daquilo, todo israelita de 20 anos para cima morreria no deserto, não entraria na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. O número, meus irmãos, de dias que eles gastaram espiando a terra foram quantos? 40 dias. O número de dias que eles levaram espiando a terra, 40, seria o número de anos determinado pelo Senhor, em que eles iriam andar em círculos pelo deserto, até que toda aquela geração de 20 anos para cima finalmente morresse. E é no meio do decreto desse juízo, é no meio do decreto desse castigo de Deus, que nós encontramos o versículo 24 de Números 14, o texto que nós lemos. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Eu quero destacar de forma especial para a nossa reflexão essa noite a expressão que o Senhor usa em referência a Calebe, visto que nele houve outro espírito. Você pode repetir junto comigo? Visto que nele houve outro espírito. Mais uma vez, visto que nele houve outro espírito. E aí nós precisamos nos perguntar: que outro espírito era esse que causou essa diferença tão grande entre ele e os demais espias? Havia em Calebe, meus irmãos, um espírito totalmente voltado para o Senhor, voltado para o seu poder, voltado para as suas promessas.
Calebe sabia muito bem que Deus havia prometido dar a eles a terra de Canaã. E ele sabia muito bem, meus irmãos, aliás, ele cresceu no Egito ouvindo isso, de que essa era uma terra excepcional. Era uma terra tão boa que ela é caracterizada como terra que mana leite e mel. Além disso, como eu falei há pouco, a história de Calebe não começa aqui no deserto. Calebe, meus irmãos, havia sido escravo no Egito. Calebe viu as grandes manifestações do poder de Deus através das 10 pragas. Ele viu o mar vermelho se abrir, o povo de Deus passar a seco, e depois o mar se fechar, engolindo todos os inimigos que estavam atrás deles. Calebe viu a presença gloriosa do Senhor descendo como uma nuvem em cima do monte Sinai. Calebe viu a água brotando da rocha, ele viu o pão, o maná descendo do céu, ele viu Deus, meus irmãos, guiando o seu povo, indo diante deles durante o dia como uma coluna de nuvens, e indo à frente deles à noite como uma coluna de fogo. Calebe viu tudo isso. Diante de desafios terrenos gigantescos, como aqueles que foram descritos pelos espias para Calebe, era muito fácil vencer o medo e a desconfiança, e ele fazia isso olhando para trás. A lógica de Calebe era a seguinte: olhando para trás, eu posso olhar para frente. Olhando para trás, olhando para Deus, olhando para o que Deus havia feito na minha vida, na minha história, na minha família, na história do meu povo, olhando para trás, eu podia olhar para frente. E aí, meus irmãos, a qualquer sinal de medo, a qualquer sinal de covardia, a qualquer sinal de desejo de retroceder, Calebe fazia esse exercício de olhar para a história recente. E ele se lembrava então de quem Deus era e do que ele havia feito. E Calebe sabia muito bem, meus irmãos, pela vivência, pelas experiências dele com o Senhor, que diante do poder de Deus, nenhum inimigo resiste. Diante do poder de Deus, nenhum inimigo fica em pé. É por isso que, junto com Josué, ele declara para o povo: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor quiser, a terra será nossa. Nada resiste ao poder do nosso Deus. E aí ele usa uma expressão, ele fala assim: nós os devoraremos da mesma forma como nós devoramos o pão. Lembra do tamanho dos inimigos? Era um pãozão, né, meus irmãos? E ele fala: nós os devoraremos da mesma forma como nós devoramos o pão. E ele podia falar isso porque ele confiava: o Senhor está conosco. E ele podia dizer para os seus irmãos: não tenham medo deles. Amém? Amém? Eu quero perguntar para você, diante do que eu falei até agora, qual tem sido o teu espírito diante das batalhas, diante das lutas que estão acontecendo nesse momento na sua vida, ou que você sente que em breve começarão? Talvez assim como aqueles 12 israelitas, você está tentando espiar um pouquinho o seu futuro, olhar para frente, ver o que te espera, e talvez você esteja desconfiado que vem uma grande luta, vem uma grande batalha pela frente. Qual tem sido o teu espírito diante desses desafios, diante dessas batalhas? O espírito dos espias, meus irmãos, era um espírito de medo, um espírito de covardia, um espírito de ingratidão, de murmuração contra Deus, um espírito de desejo de retroceder, desejo de voltar atrás, desejo de abandonar tudo, desejo de desistir do chamado e do projeto de Deus para a vida deles. Mas Calebe tinha outro espírito. Calebe tinha um espírito de vamos para cima, vamos avançar. Nós não somos qualquer povo, nós somos o povo da aliança,
o povo que Deus ama. Ele é fiel, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Nada vai nos impedir de tomar posse da terra prometida. Por isso, vamos avançar. Vamos avançar. Meus irmãos, eu quero dizer para você que nós podemos ter o mesmo espírito de Calebe. E nós podemos firmar a nossa fé. Podemos firmar a esperança do nosso coração em quem Deus é, naquilo que Ele já fez na nossa história, naquilo que Ele continua fazendo e naquilo que Ele ainda promete fazer por nós. E a gente pode ter essa mesma fé, essa mesma confiança, porque um dia, da mesma tribo que Calebe pertencia, da tribo de Judá, Deus manifestou na história o seu maior e mais poderoso ato de salvação pela minha e pela sua vida. Meus irmãos, o êxodo, a libertação do Egito, foi apenas um prenúncio, foi apenas uma sombra que apontava para algo muito maior, que apontava para aquilo que no futuro Deus faria na história por intermédio de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 nos diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Assim como Deus libertou os israelitas do Egito por intermédio de Moisés, essa obra foi feita na nossa vida um dia por intermédio de Cristo. Em Cristo nós temos redenção, em Cristo nós temos salvação, em Cristo, meus irmãos, Deus fez uma grande obra na minha e na sua vida, e em Cristo o Senhor também tem uma terra prometida para mim e para você. Sabia disso? Nós também estamos peregrinando, nós também estamos a caminho de Canaã, mas o nosso caso, meus irmãos, da nova Canaã, da Jerusalém celestial, do céu, da glória que o Senhor tem preparada para mim e para você. E Ele está nos conduzindo por esse mundo, por esse deserto, que é a nossa habitação temporária, enquanto nós não chegamos lá. Mas é certo, meus irmãos, é absolutamente certo, de que nada, absolutamente nada, pode nos impedir de chegar no lugar onde Deus preparou para mim e para você por intermédio de Cristo. Eu quero dizer para você essa noite que todos os nossos inimigos, todas as nossas barreiras, todas as nossas adversidades, por maiores e mais poderosas que sejam, todo principado, toda potestade, toda autoridade espiritual, nada resiste ao poder de Jesus, nada resiste ao poder do nosso Senhor, aquele que vai à nossa frente pelo caminho. Portanto, eu quero dizer para você essa noite, não desanime, amém? Não desanime, não retroceda, não desista. Repreenda na sua vida todo espírito de covardia que porventura esteja te impedindo de avançar, qualquer desejo de abandonar o Senhor e os planos e os propósitos que Ele tem para você. Assim como Calebe, meus irmãos, nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor Jesus. Calebe, ele ficou firme, porque ele manteve os seus olhos em Deus. Nós somos chamados, conforme o texto de Hebreus 12, de 1 a 3, a colocarmos os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé, enquanto caminhamos por esse mundo mau, sem jamais desviar os nossos olhos. Porque segundo o autor de Hebreus, quem mantém os olhos fixos em Jesus, não se cansa e não desanima. Quem mantém os olhos fixos em Jesus, não se cansa nem desanima. Afinal de contas, meus irmãos, se Ele venceu na cruz a maior batalha cósmica do universo, se Ele venceu o pecado e a morte, qual batalha da nossa vida Ele não pode vencer por nós? Qual batalha da sua vida Ele não pode vencer por você? Amém? A presença viva de Jesus está do seu lado. Que o Espírito Santo possa colocar no meu e no seu coração o mesmo espírito de Calebe,
para que a gente avance diante das dificuldades, para que a gente não se acovarda e para que a gente não retroceda. Aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Ele é fiel para cumprir. Amém? Que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. Você pode fazer uma oração em resposta a essa palavra? Feche seus olhos, ore ao Senhor. Eu não sei como é que está o teu espírito. Eu não sei se você tem o mesmo espírito de Caleb, ou se você está quase desfalecendo igual os espias. Mas esse é um momento para você firmar a sua fé, a sua esperança, o seu coração no Senhor. Oremos.